Depois do hatchback, agora é a vez do HB20S receber a sua reestilização. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês os detalhes da versão Platinum Plus, a topo de linha do sedã compacto. Tradicionalmente, os sedãs compactos são derivados dos hatches compactos, e o HB20S não é diferente do HB20 e, logicamente, o sedã recebeu a mesma reestilização que o hatchback recebeu já tem alguns meses. Então, só para recapitular, vale lembrar, a família HB20 teve uma mudança drástica de identidade visual e essa reestilização mudou completamente a parte de identidade de marca da Hyundai. A gente percebe aqui um farol mais fino, nessa versão aqui com a luz diurna em LEDs e o projetor com lâmpada halógena, não é um conjunto Full LED, o que muda bastante para aquele antigo farol que era mais espichado aqui para cima. O capô também, ele tem esses vincos que marcam bem a dianteira do carro. O para-choque dianteiro também é totalmente novo, aqui estão as setas de direção, farol de neblina, a grade nessa versão com acabamento em colmeia Black Piano. Então é uma identidade totalmente nova da família HB20, mas na dianteira é a mesma coisa que a gente já conheceu no hatchback. No sedã mesmo que muda é a traseira. Afinal, é a traseira que identifica um sedã compacto, obviamente. E o HB20S sempre teve um estilinho um pouquinho mais coupé nessa geração. O caimento do teto, a tampa traseira bem curta, e já deu para perceber, ele tem uma identidade um pouquinho mais forte de traseira do que o próprio HB20 hatch. A lanterna segue a mesmo estilo do hatchback, com esse formato, mas no caso aqui, a seta e a luz de ré ficam aqui em cima, não aqui no para-choque traseiro, como acontece com o hatchback. E também tem essa moldura aqui na tampa, que liga um lado ao outro, e diferente do hatchback, o sedã, pelo menos nessa versão topo de linha, acende totalmente. Ela tem uma faixa de LED aqui que vai de uma ponta para outra, dá um efeito bem legal, principalmente à noite, algo bem diferente, mas não são todas as versões do HB20S que trarão essa assinatura em LED. E já que a gente está aqui atrás, vamos falar de porta-malas, que é o que provavelmente mais interessa para quem está querendo comprar um sedã compacto. No caso do HB20S, 475 litros, uma boa capacidade, abaixo dos 500, está dentro da média do segmento, vamos dizer assim. Tem concorrentes com mais de 500, concorrentes com menos do que isso. E até que a boca de abertura, apesar da tampa pequena, é boa. Não é tão ampla, tem que tomar cuidado com o que você vai entrar aqui, né? Não pode ser uma carga tão grande. Mas mesmo assim, é uma boa capacidade de porta-malas, um porta-malas bem profundo. Para quem tem família, por exemplo, precisa levar um carrinho de bebê, alguma coisa assim, cabe tranquilamente, dá para pôr mala aqui para viajar numa boa. Na parte de motorização do HB20S tem uma variação quando a gente olha o catálogo inteiro em comparação com o HB20 hatchback. O sedã também tem aquela opção de motor 1.0 aspirado nas versões mais baratas com câmbio manual, mas diferente do hatchback, o sedã não tem a opção de motor turbo com câmbio manual. Como essa daqui é uma versão topo de linha, a Platinum Plus, ele tem o motor 1.0 turbo, que é um motor relativamente moderno, tem injeção direta, duplo comando com variação em admissão e escape, com seus 120 cavalos ligado a um câmbio automático com conversor de torque de 120 cavalos. Não tem nenhuma mudança desse carro antes da reestilização, mas esse carro foi recalibrado por causa das novas normas de emissão e consumo que entraram em vigor no começo de 2022. Aqui por dentro do HB20S, no caso dessa versão Platinum Plus, dá para perceber já uma diferença na cor. Ele não usa o acabamento preto, ele usa o acabamento em cinza claro em boa parte do painel, mas mantém o mesmo material que a gente encontra nos demais HB20. É plástico rígido aqui em cima, um acabamento em preto brilhante, né? Ele não chega a ter detalhes cromados, apenas nos botões de sistema de som e do ar-condicionado digital. E aliás, o ar-condicionado agora é digital e automático de verdade. Foi uma mudança que a Hyundai acertou em fazer na reestilização do HB20, ele tem as funções automáticas além do visor de temperatura por aqui. Aqui embaixo, um carregador por indução para smartphones, acaba ficando um pouco escondido, às vezes você até esquece que ele existe. Mas por outro lado eu tenho aqui uma porta do tipo USB-C para carga rápida. Eu também tenho uma porta USB-C ali atrás, mas eu tenho uma USB-C e uma USB comum para comunicação com a central multimídia. Porém, a central multimídia tem o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É uma interface fácil de usar, deve um pouquinho em qualidade de imagem e resolução, mas é uma central multimídia com uma boa usabilidade. Aqui a alavanca de câmbio automático, um apoio de braços também em couro claro, assim como os bancos. E já que a gente está falando de bancos, é o mesmo tipo de banco, um bom banco, bem confortável.
Diferente do hatchback, a versão Platinum Plus recebe couro em todo o banco, principalmente a parte central, que no hatchback é tecido. E aqui eu tenho um volante também. Ele é um volante um pouquinho achatado, de um bom diâmetro, é uma direção elétrica. Eu tenho a regulagem de altura e de profundidade do volante. Então, nessa parte, não é difícil de achar a posição boa de dirigir. Inclusive, o banco também tem a regulagem de altura. Painel de instrumentos, o mesmo painel que a gente conheceu lá no hatchback topo de linha. É uma telinha central de cerca de 4 polegadas, com diversas informações. E aqui no lado esquerdo um velocímetro e do outro lado um contagiros digital. Não chega a ser um painel totalmente digital, mas já dá um visual bem diferente. Sistema Blue Link, aquele de comunicação com o smartphone e de SOS, o retrovisor não é fotocrômico. E no resto, aqui, acabamento de porta também em cinza, com couro claro na parte aqui onde você apoia o braço, retrovisor com rebatimento elétrico. E uma coisa que o HB20S, nessa versão topo de linha, tem, que é, eu tenho o alerta de colisão com frenagem automática, o alerta de saída de faixa e o centralizador de faixa. Não tem o piloto automático adaptativo, mas já são sistemas de segurança muito importantes para quem vai dirigir o carro. Assim como esse carro também tem um alerta de objetos no banco traseiro e também um alerta de colisão, de tráfego cruzado quando você está em marcha ré. No geral, é um bom acabamento, um carro bem confortável aqui na frente, tem um bom espaço interno, o banco é manual, não é um banco elétrico, as aletas para troca de marcha aqui atrás do volante, então é um carro bem ergonômico, fácil de usar e muito bem resolvido. Só que ele tem uma questão lá atrás, que é o espaço interno, e vem comigo que eu vou mostrar para vocês. E quem compra um sedã compacto, além do porta-malas, está querendo saber como é que é o espaço no banco traseiro. Às vezes o cara tem filhos, alguma coisa assim, ou até um carro para trabalho. No caso do HB20S, assim como o HB20, ele não teve uma mudança estrutural. Ou seja, é um carro que continua com entre-eixo de 2,53. Não é o maior da categoria, não é o menor da categoria, então eu tenho um espaço interno que está dentro da média, por assim dizer, da categoria. O banco dianteiro está ajustado para mim, 1,65 m de altura, ele está até um pouquinho mais para trás. E aqui atrás dá para ver que eu tenho um espaço ok para as pernas. Não é, se você colocar um motorista grande aqui, obviamente vai ter bem menos espaço aqui para as pernas. Então não é um carro exatamente grande para quem vai levar adultos. Mas, por exemplo, uma criança, você tem filhos adolescentes, alguma coisa assim, já é um carro que vai te suprir muito bem. Cabem 2 adultos aqui confortavelmente. O espaço para a cabeça não é tão grande, até pelo caimento aqui do teto, apesar dele ter um abaulado aqui para encaixar a cabeça. Apesar de 1,80 m, vai ok aqui para a cabeça. Para a largura, 2 adultos aqui vão bem, um banco confortável, que pega bem aqui embaixo das pernas, não é aqueles bancos que são curtos, acabam incomodando. Mas um terceiro ocupante vai ficar apertado aqui, não tem como falar que não vai. Também aqui, até aqui, apesar de ser um piso quase plano, tenho aqui a parte de console central que chega aqui atrás. Uma porta USB, como eu disse, do tipo C aqui para recarga de smartphones, mas sem a saída de ar-condicionado. Aqui eu segue o mesmo padrão de acabamento lá da frente. O plástico rígido aqui, maçaneta cromada e o couro mais claro aqui com o vidro elétrico. E como é lei no Brasil, aqui atrás eu tenho 3 pontos de cinto de segurança de 3 pontos e a fixação Isofix para quem tem filhos e uma cadeirinha infantil com mais segurança preso realmente na estrutura do carro. O projeto HB20 dessa geração aqui sempre focou muito no conforto. Eu tenho um carro com motor 1.0 turbo, 120 cavalos, um câmbio automático de 6 marchas nessa versão. Mas a parte, digamos, de freio e suspensão é de um carro compacto. Eu tenho freio a disco na dianteira e tambor na traseira e a suspensão traseira com eixo de torção. Não é nada fora desse mundo, mas o acerto do HB20S é muito focado em que é conforto. Quem quer esportividade provavelmente vai ter que procurar outro carro, apesar de um bom desempenho, 0 a 100 em 9,5 segundos no nosso teste. Mas até mesmo a reação de câmbio, o trabalho de câmbio desse carro é muito focada em conforto. Você mal sente a troca, ele faz uma troca bem tranquila, bem linear, mesmo numa situação de mais aceleração. E a própria direção, suspensão, é tudo muito voltado realmente a atender o conforto. A parte de consumo é boa, um carro aí de pouco mais de 8 km por litro com etanol na cidade. Pode parecer que é muito, mas está dentro da média do segmento dos 1.0 turbo, ainda mais um carro desse porte com câmbio automático.
Na estrada ali, na faixa dos 10 km por litro, até uma questão por causa do reajuste pelo Procon VL7. Estamos reparando que muitos carros que são testados novamente já com a novo acerto pelo Proconv perdem um pouco do consumo rodoviário, apesar de uma leve melhora na cidade. Esse carro tem o sistema start-stop, então ajuda também no consumo urbano. E só para complementar o pacote de segurança, ele tem os 6 airbags de controle de tração e estabilidade de série em todas as versões, desde da mais barata. Então assim, o HB20S para quem vai dirigir tem um bom conforto, é um carro bem confortável. Espaço interno é bom, não é o melhor da categoria, mas também não é um carro apertado, cabem 4 adultos. Porta-malas com boa capacidade, um bom pacote de segurança. Cobra por tudo isso? Cobra, mas é um sedã compacto dentro da nova realidade. Diferente do hatch, o HB20S não é o líder do seu segmento. Por outro lado, não é um carro que pode ser ignorado dentro do segmento de sedãs compactos. Mudou o visual, motorização turbo, um carro gostoso de andar, um bom pacote de equipamentos, principalmente de segurança. Barato? Não é, mas com certeza, o sedã fabricado em Piracicaba continua sendo uma boa opção para você que está procurando um bom carro, não muito grande, mas bom para sua família. E vocês, o que vocês acharam dessa mudança do HB20S? É uma boa opção para você que tem família? Comenta aí embaixo, como sempre. Deixa o like no vídeo, ajuda bastante a gente. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!